Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, na orientação do Espírito do irmão José, sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz, o capítulo que se chama O Céu Te Escuta. Veja, o capítulo 75 deste livro se chama O Céu Te Escuta. Vocês que estão nos observando já viram que a gente também trabalha no livro O Céu Te Escuta. Mas aqui ele traz para a gente um enfoque diferente, não diferente da forma com que ele aborda, mas diferente porque ele usa um capítulo para trabalhar essas nossas relações. E do outro, o livro O Céu Te Escuta, o livro inteiro ele vai trabalhando de forma dissecada essas relações como elas vêm acontecendo no nosso dia a dia. Olha como que ele traz para nós. O céu te escuta. Não creias que a tua oração tenha ficado sem resposta. Veja, quando ele fala, não acredites que a tua oração fique sem resposta, mas é tão comum a gente acreditar nisso? É muito comum, porque normalmente quando a gente faz a oração, o que a gente quer imediatamente após a oração? A resposta. Em tempo curto. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O que ele está colocando é, não creias que ela esteja sem resposta. Quando ele fala, não creias que ela esteja sem resposta, então vamos lá na oração. Ele coloca para nós a forma do Cristo. Pedir e vos será dado. Lembram disso? Quando ele coloca para nós, pedir e vos será dado, que está no capítulo, eu vou colocar aqui em cima, em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, porque nesse trechinho ele já está dizendo para nós que é só a gente orar. E se ele está dizendo que vos será dado, eu coloquei reticências aqui, mas se é vos será dado, atentemo-nos para o tempo. Porque não significa que a gente não irá receber. Não significa. Significa que a gente irá receber. E Jesus faz uma afirmação. Se ele está colocando para nós num tom afirmativo, pedir-vos será dado. Olha o que ele fala. Não creias que a tua oração ficará sem resposta. Uma resposta a gente vai ter. Ah, mas aí vocês podem estar pensando assim. Mas a resposta pode ser negativa. Se ela for negativa, é uma resposta ao nosso pedido. Mas olha, nos será dado. Nos será dado o quê? O objeto pedido? Não, a resposta ao pedido. Resposta ao pedido é diferente de objeto pedido. Tá claro? Então ele diz mais, o teu pensamento de fé ecoou nas esferas mais altas. O teu pensamento de fé ecoou. Ecoar significa que aquele som, ele foi ganhando espaço. Ou seja, vamos de novo, eu ainda estou trabalhando neste versículo que é buscai e, aliás, buscai e achareis. Vamos colocar aqui o buscai e achareis na reticência de novo, que é buscai. O buscai, eu estou colocando a reticência, é proposital, gente. Vocês estão acompanhando no vídeo, mas eu estou colocando de propósito, buscai. Olha, é incansavelmente. Por isso é que ele fala ecoou, e é muito legal o irmão José ter usado a palavra ecoar, porque o som que ecoa, ele ganha o espaço. Olha, o teu pensamento de fé ecoou nas esferas mais altas, duas situações. Primeiro, o pensamento. Se é um pensamento, ele já ecoa. Se ele é de fé, ele ecoa nas esferas ainda muito mais distantes.
Então, o buscai e achareis tem um significado. Por quê? Porque é a busca na fé. E aqui eu não quero deixar de ressaltar que quando a gente fala de fé, nós não estamos falando de crença vazia. Nós estamos falando de uma crença concreta. Nós estamos falando de uma crença que tem ressonância. Crença concreta, crença que tem ressonância. Pensamento de fé, eu estou fazendo referência agora ao pensamento positivo. Então veja, vamos voltar na palavra fé, mas trazida por Tiago. O que ele fala para nós da fé? A fé é baseada em trabalho. O pensamento de fé significa que a gente está envolvido com a credibilidade, confiante, buscar e achareis, eu estou confiante, mas eu não paro de trabalhar. Se eu não paro de trabalhar, eu estou me remetendo, e aí eu peço vocês, se vocês não pararem de trabalhar, a gente está se remetendo à fé com obras. O teu pensamento de fé, buscar e achareis. Ele vai ecoar. E aí, imaginem vocês o sideral. Imaginem vocês, o pensamento vai ecoar. Se ele vai ecoar, entra a fé sem obras, é morta em si mesma. Mas te dirá alguém, e eu estou fazendo referência a Tiago, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, buscai e achareis. O teu pensamento de fé vai ecoar as esferas mais altas. E aí ele continua, no momento certo e segundo venha a te ser melhor, a tua rogativa será atendida. Batei, batei e a tua rogativa será atendida. Olha a fala de Jesus, batei e abrir-se-vos-á. Então veja, a gente pode trabalhar de forma isolada, como podemos trabalhar de forma contextualizada, de forma conjunta. Vocês estão entendendo que o céu te escuta. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á no momento certo. E segundo venha a te ser melhor, isso aqui merece uma atenção especial. Merece uma atenção especial. E segundo venha a te ser melhor. Porque, veja, não é porque eu estou pedindo que é o melhor. Eu estou pedindo, é ótimo que a gente peça. É ótimo. Porque aí Deus, através da espiritualidade, utilizando os nossos mentores como instrumento de ligação com o mais alto, avalia o quê? O nosso discernimento no pedido. Então, conforme for o melhor para nós, ou seja, se eu estou pedindo algo e a espiritualidade consegue perceber que aquele pedido é genuíno, que ele é sincero, que tem profundidade, tua rogativa será atendida. Então, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. O que eu estou pedindo é absolutamente necessário para o meu crescimento. Não são pedidos vazios. E aí ele continua, certas providências solicitam um pouco mais de tempo para serem tomadas. Elas dependem de outras que concorrem em teu benefício. Tem coisas que a gente não é atendido na hora que a gente está pedindo. Por quê? Porque aquele pedido depende de tempo. Porque tem outras que estão acontecendo que a gente precisa concorrer para a melhora. Ô, gente, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma situação de uma senhora que está para desencarnar. Está para desencarnar. O quadro dela já está adiantado, o quadro de agravamento no estado fisiológico. Mas intimamente, a família já sabe,
Os que estão acompanhando em torno já sabem. A ciência médica já sabe. Mas intimamente ela pediu à espiritualidade, envolvida com o trabalho no qual ela está inserida, a lucidez que ela ainda tem contextualizado, porque ela não está em estado vegetativo, muito pelo contrário. Ela lúcida, ela pediu à espiritualidade para ela ficar um pouco mais. E a espiritualidade concede. Com qual objetivo? Para que as coisas no ambiente familiar se organizem. Porque se ela desencarna naquele momento, para além das tarefas que ela está envolvida, ela faz o pedido interior. E aí as coisas vão começando a desembolar, as questões materiais, os relacionamentos familiares, o diálogo no campo emocional. Quando começa a desembolar e as coisas começam a fluir, ela se desliga. Ela se desliga, espiritualmente, ela tem a resposta, pediu e foi dado um tempo a mais. Então veja, para concorrer àquilo que a gente pede, olha o que a espiritualidade diz. Certas providências solicitam um pouco mais de tempo para serem tomadas. Então ela não iria desencarnar naquele momento para que as coisas se organizem. Muitos de nós temos familiares que já estão em estado adiantado, que poderiam estar no movimento de desligamento, que poderiam estar retornando para o plano espiritual, e muitas vezes eles vão ficando para que a gente busque abrir novas portas de acesso nos relacionamentos saudáveis. Às vezes aquela pessoa, aquele pai, o avô, ou aquele filho, eles continuam ali para fazer com que, devagarinho, a família se organize, para que o ambiente de trabalho se organize, para depois eles se desligarem. Isso é uma concessão dos espíritos. E aí olha o que a espiritualidade coloca. A fim de te favorecer, a lei age sem prejuízo para quem seja. Ora, às vezes a gente pede algumas coisas. A gente poderá até ser favorecido, mas naquele contexto do favorecimento, a lei vai agir sem que o outro tenha ficado sem prejuízo. O outro não pode ter prejuízo. Se for para alguém ter prejuízo e eu ser favorecido, já está fora da lei. E aqui ele usa a palavra lei com L maiúsculo. Se ele está falando isso para nós, atentemo-nos, olha. A fim de te favorecer, a lei, L maiúsculo, então ele está falando de Deus. A lei age sem prejuízo para quem seja. Ninguém vai ficar no prejuízo para eu ser beneficiado. Se nós estamos falando de divindade. Quando acontece benefício de alguns, em detrimento do prejuízo de outros, é lei humana. A lei humana, isso é concedido. A gente se concede. Em cima dessas leis, nós favorecemos. E ele diz mais, nem sempre o que pedes agora, analisando apenas os resultados imediatos da petição, é o melhor para o teu futuro. Nem sempre o que pedes agora, analisando apenas os resultados imediatos da petição, é o melhor para o teu futuro. A gente às vezes está pedindo coisa. Veja, que se a gente tiver a resposta de imediato, lá na frente a gente pode reclamar a concessão que nos foi oferecida. Vocês vão lembrar o pedido de Marta conversando com Jesus, e agora estou fazendo referência ao capítulo 10 de Lucas, dos versículos 38 ao 42, está lá aquele movimento na casa de Marta e Maria. Nós temos um vídeo falando sobre Marta e Maria. Então, vocês imaginem onde a gente faz o estudo desses versículos. Mas Marta, ela pede para Jesus, Senhor, não se te dá que eu estou aqui atarefada, e o Senhor está vendo a minha irmã, ela aí, só te ouvindo, junto com os outros discípulos, os convidados na casa, e Marta atarefada, correndo para lá e para cá. O que Jesus coloca para Marta? E agora, especificamente no versículo 41.
O que ele coloca? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Ela está preocupada com afazeres. Ela está preocupada com o contexto social, está preocupada em atender bem, ela está preocupada em cuidar da casa, está preocupada com o dia a dia e está chegando gente para ouvir Jesus. E aí ele fala, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E aí já no versículo 42, quando ele vai falar para nós, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Aquele momento era o momento de escutar Jesus. Estamos aqui agora na melhor parte. Estamos falando do Cristo, estamos falando de Evangelho, estamos trazendo e fazendo associações com a ciência espírita, com a filosofia espírita. Estamos na melhor parte. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Olha, para e reflete nisso. Então, não precisa de ficar lá atendendo uma série de afazeres, fazendo o papel de Marta. Façamos o papel de Maria. Então, olha como o irmão José coloca para nós. Nem sempre o que pedes agora, analisando apenas os resultados imediatos da petição, é o melhor para o teu futuro. Nesse momento, o melhor para o nosso futuro é atendermos essa necessidade, atendermos de esclarecermos-nos e esclarecermos. A gente se esclarece e esclarece. A gente escuta e ajuda o outro a escutar também. A gente escuta e coloca em prática o que a gente está escutando. Então, nem sempre o pedido atendido hoje é mérito para o futuro. Também é preciso, atenção, também é preciso que se leve em consideração que talvez estejas vivenciando experiências já anteriormente solicitadas por ti. Tem coisas que a gente está vivendo hoje que a gente pediu ontem. Aí, como a gente está recebendo hoje, a gente vai falar, mas não é possível que eu pedi isso. É possível. Tanto que é possível. Olha a palavra que ele usa. Também é preciso que se leve em conta que, vírgula, talvez, vírgula, talvez, é uma possibilidade. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade que a gente esteja vivendo hoje coisas que a gente pediu ontem. Aí a gente pediu ontem e já começa a reclamar, porque a gente está vivendo isso hoje. Não é possível que eu pedi vir nessa família. Não é possível. Pedimos ontem lá no plano espiritual. Não é possível que eu pedisse emprego. Pediu sim. Aqui você estava desempregado. A gente estava desempregado. Aí quando arranja o emprego, mas não foi esse que eu queria. Não, peraí. Mas aqui o chefe é isso, aqui as condições de trabalho são aquilo. Antes a gente não tinha nada disso. A gente pediu, recebeu. Olha aqui, pedi e vos será dado. Muito provavelmente estejas dentro desse ou daquele quadro provacional que é a consequência direta de tua liberdade de escolha. Consequência direta de tua liberdade de escolha. Lembram no iniciozinho, quando nós falamos do discernimento? Olha a avaliação aqui. Perante a lei divina, a prece que possui mais força não é a que te aflora dos lábios, mas sim a que seja proferida pelas tuas mãos na movimentação do bem aos semelhantes. Nós fizemos referência ao Tiago. A mesma colocação, porém no livro dos Espíritos, a oração é, em tudo um poderoso auxílio, é a colocação da resposta 479 do Livro dos Espíritos. A oração, ela é em tudo um poderoso auxílio, mas Deus observa aqueles que trabalham e não aqueles que se limitam a orar. Atentemo-nos para isso. E aí ele fecha para nós, ora sim. Ora sim. E sempre, ora. Ora sim, e sempre, mas não permaneça na expectativa aflitiva de quem, mal jogando a semente no chão, antes mesmo de germinar e florescer, já quer colher os frutos. Ora, espera. Enquanto a gente ora, trabalhe. Ora e serve. Lembra? A Joana de Ângeles
não tem uma mensagem que ela fala sobre isso? Ora e trabalhe, ora e serve, ora e passa. Então imagina vocês, ore sim, ore, mas não como faz apressadamente, ansiosamente, não dessa maneira. Ora e serve. Não permaneças na expectativa aflitiva de quem, mal jogando a semente no chão, antes mesmo de germinar e florescer, já quer colher os frutos, exercite paciência. E aí eu quero pegar 2 exemplos. Quem lê o livro Nosso Lar vai lembrar de uma situação quando o André Luiz, quando Clarencio chega para o André Luiz e fala que em breve ele vai receber um presente. Imaginem vocês, quando alguém chega para a gente, vamos pegar o mês de novembro, se alguém chega para a gente e fala que em breve a gente vai receber um presente, qual data que a gente imagina? Se é em breve, estamos aí em final de novembro, eu vou pensar o quê? No Natal. E aí passou o final de ano, Natal, não aconteceu o presente, o André Luiz não perguntou nada. E aí passou janeiro, fevereiro, março, abril. Depois de mais ou menos 9, 10 meses, quase no final do outro ano, o André recebe o presente. Veja, ele nem lembrava mais que o Clarencio prometeu o presente. Olha que exercício de paciência. Qual que era o presente? Você pode ir na tua casa visitar os teus. Quando coloca para ele este presente, veja, estava esperando o quê? O momento adequado. O André talvez estivesse ansioso. Não fala ali na ansiedade, mas talvez ele estivesse. Mas na sua casa, visitar os teus, já tinha quase 10 anos que ele tinha desencarnado. Os 8 anos de umbral, mais 2 anos praticamente que ele já tinha sido recolhido e estava em momento de aprendizado. Mas eu não quero deixar de colocar também para vocês o exemplo que a gente sempre coloca, que é da natureza, que é o da tâmara, que é o ditado da Arábia: quem planta tâmara não colhe tâmara. Por quê? Porque a tâmara, naturalmente, eu não estou dizendo da forma artificializada que hoje a gente consegue fazer com que a tâmara chegue nas nossas mesas de forma mais breve, mas a tâmara, o ditado diz, quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque a tâmara, se eu plantar uma tâmara hoje, eu só vou colher na outra encarnação. Porque ela demora aproximadamente 80, às vezes até 100 anos para frutificar. É um exercício de paciência constante. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Então, se nós estamos envolvidos com a oração, que a gente não descuide do trabalho. O céu te escuta, mas no tempo certo seremos atendidos. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.